14 Leveling Weavers capítulo 66 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Está feito, Mateu murmurou enquanto dava um passo para trás e lançava um longo olhar para a barricada acabada. Era impossível chamar o resultado final de seu trabalho de outra coisa senão isso. Pode-se dizer que a parte da parede que eles fixaram do resto da parede com um único olhar, mesmo de muito longe. No entanto, em termos de barreira para a horda de zumbis, a barricada deve funcionar tão bem quanto o resto da parede do complexo. Isso levou muito mais tempo e esforço do que eu pensei que seria, Daria murmurou debaixo do nariz, deslizando pela barricada e descansando as costas contra ela. Do lado de fora, a diferença entre a parte reconstruída e a parede normal era principalmente visual. No entanto, uma vez que alguém olhasse de dentro do terreno da escola, a diferença se tornava óbvia. Porque enquanto a parte normal da parede tinha cerca de 1/3 de metro de largura, a barricada atingia até 2 metros de largura. Nenhum de nós tem experiência em construção, comentou Mateu, apenas para soltar um suspiro de exaustão. Não sabíamos que precisaríamos de tanto apoio apenas para manter nossa parede improvisada no lugar. Essa foi a verdadeira forma da luta que fez sua barricada crescer tanto. Sem adeptos de nível industrial disponíveis para o grupo, eles só podiam contar com a instalação da parede por dentro. Eles conseguiram fazer a parede ficar relativamente estável por conta própria várias horas atrás. No entanto, um único empurrão de qualquer um do grupo foi suficiente para derrubá-lo de volta. O que nós vamos fazer agora? Nadia perguntou enquanto se sentava ao lado de Mateu. Ela então descansou a cabeça no ombro do jovem enquanto tentava relaxar após um longo período de intenso esforço. Para ser honesto, não tenho tanta certeza assim, admitiu Mateu enquanto baixava os olhos. Podemos tentar limpar o resto da escola ou tentar erguer a fortaleza. Mas quando se trata de decidir qual ideia é melhor? Mateu perguntou, balançando a cabeça. Eu não tenho ideia. Certo, eu queria perguntar isso há muito tempo. Leila entrou na discussão enquanto se sentava em cima da parte fixa da parede. Mas o que é essa fortaleza de que você fala? Se ele não soubesse melhor, Mateu assumiria a posição de Leila como nada mais do que uma tentativa de parecer legal. No entanto, desta vez, foi seu próprio pedido que a colocou em cima do muro. Afinal, eles só poderiam saber o que esperar dela mais tarde, testando eles mesmos a qualidade de sua barricada. E embora a própria Leila não parecesse pesar tanto, ter seu equilíbrio na beirada da parte mais alta da barricada era prova suficiente da estabilidade da parede. Para ser completamente justo, Mateu perguntou, balançando a cabeça novamente. Eu não faço ideia. Nunca conseguimos levantá-lo naquela época, acrescentou, cansado demais para se preocupar com os possíveis efeitos de revelar sua situação ao resto do grupo. Há algo de errado em fazer isso em primeiro lugar? Mateu perguntou a si mesmo. Em teoria, era sempre melhor manter suas próprias cartas perto do peito, revelando-as apenas quando chegasse a hora certa. Mas quando se trata da verdade sobre seu passado, Mateu não consegue ver uma única razão para não compartilhá-lo. Naquela época, Leila perguntou, deslizando pela parede e pulando apenas para cair bem ao lado de Mateu. Ela então caiu de joelhos antes de se sentar sobre os calcanhares. O que você quer dizer com isso? O olhar inquisitivo por trás dos olhos de Leila deixou bastante óbvio que não era a única coisa que ele estava perguntando. Acho que ela não quer me pressionar muito, pensou Mateu enquanto soltava um profundo suspiro. Mas eu os usei por tempo suficiente para os dois ganharem o direito de saber a verdade, concluiu antes de engolir a saliva e erguer os olhos. Esta não é a primeira. Mateu tentou explicar a verdade, apenas para parar suas palavras quando Nadia de repente cutucou seu lado. Tem certeza? Ela perguntou, olhando profundamente nos olhos. Acho que não estou arriscando nada ao contar a eles, explicou Mateu. E já chegamos ao ponto em que não importa mais se eles também sabem, acrescentou, apenas para encolher os ombros e olhar para Leila. Não é a primeira vez que passo por toda essa merda, afirmou Mateu,
apenas para morder os lábios e balançar a cabeça. Não, isso não está certo. Naquela época, tudo era diferente, acrescentou ele, ficando em silêncio por um momento. Cerca de 10 horas atrás, eu morri. Mateu finalmente revelou a verdade sobre seu passado da forma mais simples e menos confusa. No entanto, em vez de reencarnar, desaparecer no local ou ir para o céu, de alguma forma voltei ao meu passado, ele finalmente revelou. Eu nunca perguntei isso antes. Nadia falou bem quando Leila e Daria ficaram sem palavras. Mas como você realmente morreu? Ela perguntou, aconchegando-se ainda mais perto do lado de Mateu. Por um momento, Mateu permaneceu em silêncio, recusando-se a abrir a boca enquanto relembrava os detalhes de seu último dia na corrida anterior. A queda de sua fortaleza improvisada. A corrida desesperada para fugir da horda. O banho de sangue quando eles tentaram fugir da horda. E o momento em que ele perdeu sua vida por causa da garota que se aconchegou ao seu lado agora. Naquela época, eu não tinha o sistema de esposas que tenho agora, revelou Mateu. Foi um sistema de sacrifício de milagres que me permitiu sacrificar algo meu para invocar um milagre. Também foi a única razão pela qual consegui trazer nós dois até 2 semanas no Apocalipse, acrescentou, movendo a mão para o lado para agarrar os dedos de Nadia e apertá-los um pouco. Mas, Nadia hesitou. Já que sobrevivi tanto tempo também, como você pôde morrer? Ela perguntou, um pequeno sorriso presunçoso aparecendo em seus lábios. Não é como se eu fosse permitir que você se machucasse enquanto eu estivesse ao seu lado. Ela afirmou, movendo sua mão livre sobre a barriga de Mateu para se abraçar ainda mais perto dele. Você machucou a perna. E você ainda conseguiu ficar ao meu lado até o final, quando saímos do terreno da escola e chegamos ao último lugar sem zumbis, revelou Mateu enquanto olhava para o rosto de Nadia com profundo carinho. Sentindo as emoções intensas por trás do sorriso estranho de Mateu, nem Leila nem Daria ousaram interromper o momento. Então o que aconteceu? Nadia perguntou, incapaz de entender as dicas que Mateu deixou em toda sua explicação até agora. O jovem desviou o olhar do rosto de Nadia. Como diabos devo contar a ela o que aconteceu? Ele pensou, lutando para inventar qualquer mentira crível. Ou devo apenas dizer a ela a verdade? Bem, Mateu hesitou um pouco mais antes de descansar a parte de trás de sua cabeça contra o suporte da barricada e olhar para cima. Naquela época, estávamos no limite. Não tínhamos para onde correr e não tínhamos meios de lutar contra todos os zumbis dentro da escola, ele explicou antes de ficar em silêncio por um momento. E então, ele revelou o resto em uma respiração. Então, depois de curtir nosso primeiro e profundo beijo por um tempo, ofereci minha vida em sacrifício para mantê-la segura, revelou Mateu, incapaz de olhar novamente para a garota. Minhas bochechas estão queimando, ele percebeu, sem saber o que esperar. Porque agora que ele colocou suas ações e decisões passadas em palavras, ele percebeu quão precipitadas e emocionais elas eram. E então, vendo como Mateu não tinha a intenção de continuar e como Nadia estava chocada demais para perguntar sobre mais detalhes, Daria assumiu esse fardo para si mesma. O que aconteceu então? Eu não sei. Mateu encolheu os braços enquanto olhava para baixo. No segundo em que terminei o sacrifício, tudo ficou preto. E antes que eu percebesse, eu estava de volta 2 horas antes do apocalipse começar. Levelingo Weaver 67. A decisão de Nadia. Então é por isso que você estava tão frenético naquela época, Nadia murmurou, surpresa com a revelação. Ela conhecia a ideia geral do que aconteceu e como Mateu conseguiu todo o conhecimento que não deveria ter. Mas ela não conhecia os detalhes da história. Espere, você acredita seriamente nele? Leila perguntou, recusando-se a aceitar as palavras de Mateu. Isso não é apenas uma boa história para adoçar seu relacionamento? Ela perguntou enquanto levantava a sobrancelha para mostrar o quão duvidosa ela estava em relação às palavras de Mateu. Tudo se verifica. Nadia balançou a cabeça. Normalmente, era ele quem sofria bullying sempre que eu entrava na aula. Mas quando fiz isso hoje, ele mudou, disse a garota ao rival amoroso antes de balançar a cabeça e voltar os olhos para Mateu.
Você deve ter passado por muita coisa. Ela falou suavemente antes de descansar a testa no ombro de Mateu. Se você afirma que ele fala a verdade, não estou em posição de duvidar de suas palavras, disse Daria. Ainda assim, como você voltou ao tempo antes do apocalipse se queria salvar Nadia? Ela então perguntou. E então balançou a cabeça como se pedisse para ignorar a pergunta que ela fez. Não, mais importante, se você sabia do apocalipse de antemão, por que não fez nada? Certo, eles não sabem, Nadia murmurou, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Ele fez muito. Naquela época, não fazia muito sentido para mim, mas ele realmente fez muito. Você está sempre pronto para ficar do meu lado, não é? Mateu pensou, virando a cabeça um pouco para o lado para lançar um rápido olhar para a garota. A alma do jovem estava cheia de hesitação e preocupação. Agora que a área da escola estava mais ou menos protegida, todos os medos e problemas sociais que ele enterrava em sua alma começaram a ressurgir. O que ele fez? Leila perguntou, deixando as dúvidas de lado enquanto olhava para Nadia com curiosidade. Além dessa mensagem pedindo a todos que saiam, não me lembro de nada importante acontecendo, acrescentou ela, sacudindo os ombros. Eu só sei as coisas que ele fez até o apocalipse começar, revelou Nadia, apenas para seus olhos piscarem um pouco. Certo, ainda tenho que perguntar, o que aconteceu depois que perdi minha consciência? Urg. O corpo inteiro de Mateu encolheu quando sua primeira esposa fez essa pergunta simples, mas extremamente perigosa. Como diabos eu vou dizer a ela que mal consegui salvá-la desta vez? Mateu se perguntou, desviando os olhos, pois era incapaz de olhar para o rosto de Nadia enquanto tentava inventar alguma mentira verossímil. Mesmo que tivesse, eu não me importo. Nadia não deixou que as palavras de Leila a incomodassem. No entanto, o mesmo não poderia ser dito sobre Madi. Esta não é a primeira vez que estou avisando, disse ele, levantando-se apenas para ficar em pé e olhar a garota rude nos olhos. Mas é a última vez que eu faço. Você é um triunfo valioso, um membro do grupo capaz de puxar seu próprio peso em uma luta, admitiu Mateus profissionais de Leila. Mas se você não parar de mexer com a Nadia, não hesitarei antes de afastá-lo. O ar ficou tenso quando os dois se agarraram com os olhos. No entanto, desta vez, Mateu não iria desistir. É melhor cortar a raiz do problema enquanto ainda é pequeno, pensou ele, olhando nos olhos de Leila, pronto para seguir suas palavras imediatamente, se necessário. E no final, foi Leila quem baixou os olhos. Sinto muito, ela se desculpou, apenas para suas bochechas ficarem vermelhas. Vendo como vocês dois ficaram próximos tão rapidamente. A garota hesitou apenas para virar o rosto e depois todo o corpo. Eu estava com ciúmes e preocupada por estar perdendo todas as minhas chances, acrescentou ela enquanto sua voz ficava cada vez mais suave, quase a ponto de desaparecer. O ar já estava tenso. Mas a honesta admissão de culpa de Leila permitiu que a atmosfera relaxasse um pouco. Eu entendo. Nadia falou de repente, levantando-se de sua posição sentada. No entanto, apesar do que ela acabou de dizer, ela ainda optou por abraçar o braço de Mateu. Eu entendo que você passou a gostar dele. Ele não salvou suas vidas? A garota perguntou, balançando a cabeça e dando uma impressão de alguém que fez as pazes com o quão impotentes eles eram. Nadia então respirou fundo antes de levantar o rosto. Ainda não estou pronta para compartilhá-lo com mais ninguém. Mas também estou ciente de que todas as razões pelas quais a monogamia se tornou uma coisa agora se foram, ela admitiu. Nadia então deu uma rápida olhada no rosto de Mateu, apenas para suas bochechas ficarem vermelhas enquanto ela recuava com os olhos para o lado. Você pode me dar mais algum tempo para fazer as pazes com esta situação? Nadia solicitou, levantando os olhos para Leila e olhando-a diretamente no rosto. TSK, Leila estalou a língua quando ela quebrou o contato visual e desviou o olhar. É difícil dizer não quando você coloca assim. Ela disse. Leila então mordeu os lábios enquanto levantava os olhos para o rosto de Nadia. Você não vai monopolizá-lo para sempre. Você pode me prometer isso?
E quando é que vou ter alguma opinião sobre este assunto? Mateu finalmente decidiu que era o momento certo para entrar na discussão. Cala a boca. Nadia derrubou a tentativa de Mateu em um instante. Eu conheço você por tempo suficiente para saber que esses dois estão na sua zona de ataque, não estão? Ela perguntou antes de estender a mão e agarrar Mateu pela virilha. Por acaso, esgueirei você durante várias sessões de sua masturbação, Nadia revelou de repente, enquanto um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ela então adicionou um pouco de força ao aperto de sua mão, enviando uma dor estranhamente agradável pela espinha de Mateu. E vendo por quanto tempo você poderia continuar naquela época, você não vai me convencer de que não conseguiria satisfazer nós três. Levelingo IV 68 segredinhos sujos. Devo agora ignorar o fato de que você escapou de mim para me ver masturbar? Mateu perguntou, forçando a pergunta para fora de sua boca enquanto ignorava o extremo embaraço que isso lhe causava. Posso não ser mais virgem, mas ter meus segredos sujos revelados assim. Ele pensou, uma estranha sensação de raiva brotando em sua alma. E então, algo clicou em sua mente. Espere, não responda a isso, Mateu pediu enquanto um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Em vez disso, o que eu quero saber é como você pode saber quanto tempo duraram essas sessões. Ele perguntou enquanto agraciava Nadia com o mais adorável dos sorrisos que ele poderia produzir. Eu. A garota tentou responder de imediato, apenas para descobrir o significado por trás das palavras de Mateu quando seus próprios lábios já começaram a se mover. Nadia então desviou os olhos, seu rubor apenas se intensificando. Vamos, não é legal fazer essa pergunta a uma dama. Ela finalmente respondeu, protestando em vez de dar uma resposta direta. Você vai mesmo me dar um tapa com papéis e privilégios de gênero agora? Mateu perguntou, erguendo as sobrancelhas. Mesmo que ele se importasse pouco ou nada com esses tópicos, ele simplesmente não conseguia evitar parodiá-los agora. O mundo caindo aos pedaços não significa que você deva ser rude. Nadia protestou novamente. Então você pode me envergonhar, mas não posso retribuir na mesma moeda? Mateu pensou, apenas para acabar revirando os olhos e abandonando o assunto. É melhor recuar agora do que pegar o lado ruim dela e sofrer as consequências depois. Ele pensou, ignorando quão óbvia era a tentativa de Nadia de mudar de assunto. De qualquer forma, precisaremos vigiar esse muro o tempo todo, disse Mateu ao virar a cabeça para o complexo escolar. Ele levou apenas um momento para notar um único rosto achatado contra uma das poucas janelas que permaneciam no lugar. Pensando nisso, não está esfriando? Mateu pensou quando se pegou esfregando as mãos nos braços expostos. O inverno ainda pode demorar algumas semanas, mas acho que precisamos começar a cuidar de algumas necessidades básicas, pensou. Levou apenas um segundo para o jovem se lembrar de todos os problemas que passou para obter coisas simples como comida e água limpa em sua primeira corrida. Pelo menos não precisaremos nos preocupar com lenha para queimar e nos aquecer ou cozinhar, pensou ele, lembrando-se de todos os tipos de móveis incineráveis que ainda podiam encontrar no terreno da escola. Isso vai se transformar em uma dor, Leila murmurou sob seu nariz. Mas acho que você está certo, ela acrescentou um momento depois enquanto virava a cabeça e olhava na direção da cidade. Ela e Daria foram as únicas no grupo de Mateu que realmente saíram. Como tal, não era de admirar que eles pudessem aceitar prontamente a importância desse ponto fraco das defesas da escola. Mas por quê? Daria perguntou, provando rapidamente que as suposições rápidas de Mateu estavam erradas. Não é como se esta parede fosse projetada para parar alguém em primeiro lugar, ela afirmou enquanto batia os nós dos dedos contra a parte saudável da parede. O som abafado e reverberante que se seguiu só serviu para provar seu ponto. A lei de Murphy, Mateu respondeu com um sorriso torto enquanto agarrava a mão de Nadia e começava a voltar para o complexo parcialmente arruinado. Este lugar é o ponto fraco da parede. Por outro lado, o portão deve ser o mais forte, destacou. Então, Mateu encolheu os ombros e respirou fundo.
O que você quer apostar que será esta parte da parede que verá a maior parte da próxima horda que atacará este lugar? Daria ficou em silêncio ao ouvir as palavras de Mateu. Nós apenas teremos que lidar com isso assim que acontecer. Ao contrário dos outros, Leila não parecia incomodada com a perspectiva da queda do muro. Não é mais como se tivéssemos dificuldades quando lutamos contra zumbis, não é? A pergunta de Leila caiu em ouvidos surdos, pois Mateu já se moveu muito para ouvir suas palavras. No entanto, Leila não se preocupou em se mover ainda. Em vez disso, ela olhou para as costas do jovem. Então, sua expressão azedou. Dá um tempo, hein? Ela murmurou para si mesma, ignorando o fato de que até mesmo seu próprio parceiro já havia avançado. Ela então virou a cabeça para trás, lançando um último olhar para a cidade fora dos muros da escola. Não parece que temos muito tempo sobrando, no entanto, ela murmurou antes de balançar a cabeça e seguir o resto do grupo. Você realmente me viu me masturbar? Mateu perguntou em voz baixa assim que percebeu que as garotas acabaram se afastando um pouco para trás. Você ainda está nisso? Nadia gemeu um pouco apenas para então desviar os olhos e cobrir seu rosto de rubor novamente. Sim, eu fiz, ela admitiu em voz baixa, desistindo de bater no impulso de mate com mais desculpas. Você quer se vingar, então? Mateu se inclinou sobre a orelha de Nadia e sussurrou, apenas para ver com satisfação como até o lóbulo da orelha da garota ficou vermelho de vergonha. Espere o quê? Nadia quase gritou, só conseguindo manter o controle da voz no último momento. Daria apareceu de repente atrás deles, sua respiração apressada sinalizando que ela se esforçou um pouco para alcançá-los. O que é que foi isso? Ela perguntou enquanto movia os olhos de um pombinho para o outro. Ela não pareceu ouvir a troca. Mas os olhares tímidos nos rostos do casal foram indício suficiente para a garota esperta. Acho que não foi nada importante, comentou Daria antes de parar e olhar para trás da esquina de onde acabara de sair. Quando ela virou a cabeça na direção certa, não havia mais sinal de confusão nela. Foi substituído por um pequeno sorriso presunçoso. Eu quero verificar algumas coisas, Daria anunciou antes de se apressar e passar pelo casal. No entanto, em vez de parar, ela acelerou ainda mais seus passos, ignorando completamente o quão traiçoeira era pisar na área da parte desmoronada do complexo. No entanto, em vez de continuar fingindo não saber o que aconteceu, Daria parou de repente e deu meia volta. Sabe, eu também estou com muita inveja de você, ela anunciou de repente, pondo fim ao pequeno flerte entre Mateu e Nadia. Mas também quero respeitar o seu desejo, acrescentou Daria, abaixando a cabeça. Por um momento, houve apenas silêncio entre o trio enquanto todos pensavam muito sobre o que deveriam dizer a seguir. No entanto, descobriu-se que Daria era o mais fácil de todos os três. Eu não vou impor a você agora. Caramba, vou até me certificar de afastar Leila também para que vocês dois possam ter um merecido tempo juntos. Daria ofereceu, apenas para então abaixar a cabeça e cerrar os punhos. Ela então levantou os olhos e olhou diretamente para o rosto de Nadia. Eu só espero. Eu espero que este tempo que você precisa não dure mais do que nossas vidas neste mundo brutal. Ela explicou antes de virar seus olhos para Mateu. Você sabe, nós dois queremos esquecer toda essa merda. Mesmo que apenas por um momento também, ela explicou antes de se virar e correr de volta para o prédio da escola. Leveling Weaver 69 melhor aposta para sobrevivência. Vamos subir. Daniel gritou enquanto agarrava a ponta da pedra e retesava os músculos para levantá-la. No entanto, como seria de esperar de um grande pedaço de concreto, não foi uma tarefa fácil. Se fosse fácil, ele mesmo já teria dado o pontapé inicial há muito tempo, pensou Daniel ao sentir grossas gotas de suor escorrendo lentamente por sua testa. Ele puxou o pedaço de entulho com toda a força. Mas o máximo que conseguiu foi erguer sua lateral alguns centímetros. Acho que preciso rolar, como fiz antes, pensou, deixando a pedra escorregar de suas mãos para tentar puxá-la novamente. Depois de algumas tentativas como essa,
O pedaço de entulho finalmente ganhou impulso suficiente para se desprender de seu lugar e deslizar pela pilha de ruínas. Falta mais um, Daniel anunciou em voz alta, esperando que suas palavras chegassem aos ouvidos de seu amigo enterrado embaixo. Eu posso ver, sabe? Norbert perguntou, aparecendo em sua forma fantasma bem em cima do ombro de Daniel. Caramba, cara! Daniel saltou para fora, quase batendo com os punhos na projeção medonha. Não me assuste assim. Ele perguntou em uma voz ligeiramente elevada. Mesmo que Daniel não fosse o único a temer fantasmas ou zumbis, isso não mudava o fato de que a situação atual o deixava bastante nervoso. Tenho tempo? Daniel pensou, lançando um olhar para o lado, onde havia causado estragos apenas alguns momentos antes. A barra está limpa por enquanto, o fantasma de Norbert relatou assim que percebeu para onde o olhar de Daniel foi. Você pode se concentrar em tentar me ajudar, vou ficar de vigia em seu lugar, ele propôs antes de desaparecer no local, apenas para que seu fantasma aparecesse a vários metros de distância. De volta ao trabalho, eu acho, pensou Daniel antes de mover as mãos para outra pedra que seu colega havia marcado antes. Desta vez, felizmente, o pedaço de entulho acabou sendo muito mais fácil de mover. E enquanto Daniel não tinha força suficiente para erguê-lo totalmente, ele era mais do que capaz de movê-lo para o lado. Feito. Daniel gritou assim que empurrou a pedra para o lado, deixando-a cair no fundo da pilha de entulho. Obrigado, cara. O fantasma de Norbert apareceu ao lado de Daniel. Esteja avisado, porém, um novo grupo está chegando, o fantasma de Norbert informou seu amigo. Você pode lidar com eles enquanto eu tento me libertar? Ele pediu, apenas para o fantasma desaparecer. Claro, respondeu Daniel, embora não pudesse mais ver a pessoa com quem estava falando. Ele pulou da pilha de escombros sem qualquer hesitação. Ele então balançou os braços no ar como se os preparasse para a luta que se aproximava. E com certeza, apenas alguns momentos depois, um enorme grupo de zumbis começou a cair escada abaixo, indicando que toda a horda nos andares superiores agora estava atraída por sua presença. Isso pode ser perigoso, pensou Daniel, avançando em passos rítmicos ao som da música que começou a tocar em sua mente. Desde que descobriu a natureza de seu sistema, Daniel sentiu-se pressionado a usá-lo melhor. A julgar por quão pressionado aquele jovem rapaz de antes estava para aperfeiçoar sua habilidade de usá-lo, esta deve ser a maior fonte de nossa força neste mundo novo e em mudança, pensou Daniel, cerrando os dentes quando a música em sua mente atingiu seu limite. Primeiro o staccato. E assim, Daniel balançou os punhos, contando o número de zumbis que ele derrubou junto com o ritmo acelerado da música. Eu me pergunto se eu poderia encontrar um conjunto de VR funcional, pensou Daniel enquanto mergulhava na luta, transformando seus socos, chutes e bloqueios em uma dança intrincada. Os zumbis não apareciam mais como os inimigos mortais que estavam atrás de seu sangue, ou melhor, de seu cérebro. Agora, eles eram seus parceiros nessa estranha dança, todos participando voluntariamente do que só poderia ser chamado de matança. Estrondo. Uma súbita explosão de ruído bem perto da orelha de Daniel quebrou seu ímpeto e foco, tirando seu senso de ritmo. Que diabos, ele pensou, sentindo como a força misteriosa por trás de seus punhos desaparecia no nada. Mas ele não conseguia mais parar seus punhos. E quando seus dedos bateram na cabeça do que costumava ser um aluno da escola, Daniel não conseguiu acabar com o zumbi com aquele único golpe. A cabeça do zumbi virou em um ângulo não natural apenas para então roçar seus dentes quebrados contra a pele do punho de Daniel. Foda-se, o oficial amaldiçoou baixinho enquanto pulava para trás. Foi só então que ele finalmente teve tempo de olhar para trás para verificar o que diabos era esse som familiar. Não me agradeça. Norbert disse com um sorriso, abaixando a arma que empunhava na mão. Então ele não perdeu a arma, pensou Daniel, percebendo o ponto apenas para balançar a cabeça. Irmão, me desculpe, mas você pode lutar de outra maneira? Daniel pediu enquanto balançava os braços para se livrar do sangue residual neles.
Ele então estendeu a mão para o fundo de sua saia apenas para arrancar um pequeno pedaço dele e primeiro limpar a pele quebrada em seus dedos do sangue estranho antes de envolvê-la para manter a ferida relativamente limpa. Norbert estremeceu de surpresa, não esperando que seu ex-oficial sênior lhe pedisse que entregasse sua maior arma. De que outra forma eu deveria lutar? Ele perguntou, claramente confuso com a ordem. O tiroteio me tira do ritmo, explicou Daniel, apenas para balançar a cabeça e olhar para a horda de zumbis para avaliar quanto tempo ainda restava. Assim como aquele seu fantasma, eu tenho algum tipo de habilidade estranha. Mas para usar, preciso manter o ritmo da minha luta. Ele rapidamente explicou a situação da maneira mais simples que pôde imaginar. Ah, desculpe por isso. Então, Norbert rapidamente admitiu seu erro. Eu não sabia, ele acrescentou enquanto abaixava a cabeça em desculpas. Você não poderia saber, disse Daniel, balançando a cabeça. Além disso, essa sua habilidade pode fazer algo mais do que atuar como vigia? Daniel perguntou. Se os sistemas são nossas maiores cartas de as, então preciso de alguma forma fazer com que ele também use e desenvolva as dele, pensou, voltando os olhos para o colega por um momento. Norbert hesitou um pouco apenas para acabar desviando os olhos enquanto um vergonhoso rubor apareceu em suas bochechas. Eu não acho. Ele balançou a cabeça. Não, eu simplesmente não sei. Ele finalmente disse apenas para olhar por trás dos olhos do jovem oficial se firmar. Mas farei o possível para descobrir. Bom, Daniel acenou com a cabeça com satisfação apenas para voltar os olhos para os zumbis. Ele então levou alguns segundos para cantarolar uma nova música sob o nariz antes de dar um passo à frente e começar a dançar novamente. Vamos torcer para que você descubra rapidamente, pois essas nossas habilidades são nossa melhor aposta para a sobrevivência. Levelingo e V70 Descoberta do fantasma de Norbert e todos eles. Daniel murmurou sob seu nariz enquanto seus joelhos se chocavam contra dois zumbis. Seu corpo então girou sobre os calcanhares. Vai virar pó, ele cantou em voz silenciosa, inclinando todo o corpo para a frente apenas para dar um soco na cabeça de um zumbi relativamente distante. A música de Daniel terminou. E também a onda dos zumbis que eles atraíram com todos os barulhos que haviam feito antes. Isso foi muito assustador, comentou Norbert enquanto descansava as mãos nos joelhos enquanto respirava pesadamente. Ele então balançou a cabeça e ergueu os olhos para o colega. Ainda assim, você acha que há alguma chance de encontrar alguma comida neste lugar? Esta foi uma pergunta surpreendentemente importante. Porque depois que todos os zumbis fossem finalmente colocados para descansar, as necessidades humanas diárias ainda permaneceriam. E em um mundo onde todas as cadeias logísticas foram quebradas, a obtenção de alimentos se tornaria o mesmo tipo de desafio que costumava ser antes que a agricultura permitisse que a humanidade se transformasse em uma civilização adequada. Há um comerciante no último andar da escola, Daniel apontou, apenas para esmagar a cabeça do zumbi caído mais próximo. Ele então se abaixou e enfiou a mão na massa cerebral mole espalhada por seu pé, apenas para pegar uma pequena pedra brilhante escondida nela. Se juntarmos pedras suficientes, poderemos acessar seus produtos, acrescentou, erguendo os olhos para o teto do corredor. Ainda assim, isso não significa que chegar ao último andar será fácil, não depois de explodirmos todas as escadas que levam até lá, pensou Daniel, apenas para balançar a cabeça e guardar as suas preocupações para si mesmo. O que estamos esperando, então? Norbert pediu apenas para dar um tapinha na própria barriga. Não poderemos lutar por muito tempo se não comermos, acrescentou, erguendo os olhos para o companheiro. Isso é verdade, Daniel concordou, apenas para se virar e olhar para o outro lado do corredor, que levava de volta ao ponto central de todo o edifício. A questão é, devemos tentar procurar outros sobreviventes primeiro? Não faz sentido. Norbert respondeu enquanto abaixava a cabeça. O que você acha que eu fiz primeiro quando notei essa minha nova habilidade? Ele perguntou, apenas para balançar a cabeça. Somos os últimos de pé. Ou seja, daqueles que caíram,
Acrescentou rapidamente. Há uma chance de que aqueles que ficaram para trás ainda estejam vivos. Nem todos os policiais se juntaram ao pelotão de fuzilamento que apoiou os esforços de Mateu. Como tal, alguns deles ainda podem estar vivos e esperando que eles retornem ao último andar da escola. Com a forma como ele pressionou todos para irem para o último andar, aquele jovem ainda deveria estar lá. Daniel pensou em voz alta, apenas para apertar os lábios enquanto os transformava em uma linha reta e fina. Se ele sobreviveu ao desabamento do chão, quero dizer, acrescentou em voz baixa. De qualquer forma, Daniel voltou seu rosto para seu colega. Não vamos conseguir nada apenas parados aqui. Nossa melhor aposta é encontrar outros por enquanto, então vamos escalar em vez de perder tempo aqui, ele decidiu antes de seguir em frente. Quase não há mais zumbis no andar superior, relatou Norbert assim que começaram a se mover. Espere, você pode chegar tão longe com esse seu fantasma? Daniel perguntou, suas sobrancelhas subindo rapidamente em sua testa. Sim, respondeu Norbert. No entanto, quando ele olhou para o rosto de Daniel e notou a expressão esperançosa em seus olhos, tudo o que o mais jovem dos oficiais pôde fazer foi balançar a cabeça. Desculpe, mas não posso mais. Este meu fantasma só pode se mover por espaços abertos. Então, para verificar o andar superior, preciso movê-lo pela escada. E atualmente, esse é o limite de até onde posso forçar, explicou. Claro, comentou Daniel, balançando a cabeça ao descartar a ideia genial de que seu colega provou ser impossível. No entanto, antes que seus pensamentos negativos pudessem alcançá-lo, ele voltou os olhos para o colega. Você diz que só pode empurrar esse seu fantasma através de espaços abertos e por uma distância limitada de você, certo? Ele reiterou o que Norbert disse antes apenas para ter certeza de que não estava enganado sobre nenhuma das partes. Isso mesmo, Norbert acenou com a cabeça, apenas para então tropeçar em um dos cadáveres do zumbi. Ele levou um momento para recuperar sua estabilidade antes de retomar sua explicação. Esta é a única razão pela qual eu poderia movê-lo através dos escombros. No final das contas, é cheio de lacunas, explicou, apenas para um forte tremor sacudir seu corpo. Se não fosse por quão pequena a lacuna precisa ser para que meu fantasma se mova através dela. O mais novo dos policiais não terminou a frase. Em vez disso, ele ficou em silêncio e fixou os olhos na escada a vários metros de distância. Se for esse o caso, tudo o que precisamos fazer é nos aproximar dos andares superiores e da escada em geral, certo? Daniel sugeriu quando um sorriso apareceu em seus lábios. Dessa forma, poderemos saber o que está acontecendo no último andar sem correr o risco de alcançá-lo de alguma forma. O rosto de Daniel se encheu de cor enquanto ele conseguia afastar uma de suas maiores preocupações. Sem escadas para subir até o último andar, eles teriam que escalar as paredes de alguma forma para alcançá-lo. E se eles fizessem um esforço extra apenas para descobrir que todos no último andar já haviam morrido ou se transformado em zumbis? Espere, Norbert gritou de repente. Já estou vendo. Ele anunciou. No entanto, em vez de parar, ele apressou os passos, ansioso para se aproximar da escada e, assim, ver mais fundo o último andar. Mas ele nunca chegou ao pé da escada. Depois de dar apenas alguns passos, ele de repente caiu de joelhos e começou a vomitar. Aqueles malditos bastardos. Norbert conseguiu pronunciar antes de seus olhos se moverem para cima, mostrando o branco abaixo, apenas para cair direto na poça de ácido que ele acabou de vomitar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.